Aqui é o Igor novamente, estamos de volta aqui resolvendo uma listinha, dessa vez uma lista do professor Salles, a lista 3, falando principalmente sobre a parte das concentrações. Vamos dar uma olhadinha então nessa lista, vamos resolver ela que vai ficar de boa. Então, a primeira questão diz aqui: a utilização de processo de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 mg por quilo para solo agrícola, então 30 mg por quilo para o solo, e 0,14 mg por litro para água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 gramas de solo e 100 ml de água, conforme apresentado no quadro. Então, o ambiente que necessita de biorremediação é, bom, o que vai precisar de biorremediação é o que tiver uma concentração acima do limite. Ou seja, se por exemplo, ele disse aqui que era 30, mas a gente encontrou 50, precisa de biorremediação. Encontrou 20, não precisa. Beleza. Então, para solo, o limite era de 30 o quê? Miligramas para cada 1 kg de solo. Beleza, só que as amostras tinham meio quilo. Se tinha meio quilo, a gente então está pegando só metade, a metade de 30 é 15. Então a gente sabe que não pode ter mais de 15 miligramas para cada quilo. Só que quando a gente dá uma olhadinha nessa unidade, ela está em gramas. Então a gente tem que converter de miligramas para o quê? Para gramas. Basta fazer o quê, pessoal? 1 grama não tem 1000 miligramas? Então se divide por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Esse aqui é 15 vezes 10 a menos 3 gramas. Só que ele está utilizando aqui 10 a menos 2, né? Então o que é que a gente faz? A gente vai ter que aumentar esse número, que ele vai ser de menos 3 para menos 2, então o outro tem que diminuir. 1,5 vezes 10 menos 2 gramas. Esse é o limite para o solo. Então, olhando para as duas amostras de solo, essa daqui, bom, é menos do que 1,5. Então, essa aqui está de boa. E a amostra 2, ela tem 2. Então, essa aqui está lascada. Beleza. Em relação à água, como que vai funcionar isso? Em relação à água, a gente sabe que o limite era de 0,14 miligramas para cada 1 litro. A amostra daqui tinha 100 ml. E pessoal, 1 litro tem 1000 ml. Então 100 ml é 1/10 disso, ou seja, 0,1 litro. Então se a gente dividir por 10, basta também colocar aqui mais 0,014 miligramas. Só que isso daqui está em gramas, então o que a gente tem que fazer? Tem que multiplicar tudo isso por 10 a menos 3, para ficar em gramas. Só que a gente está vendo aqui um 10 a menos 6, né? Então a gente vai ter que transformar isso em 10 a menos 6. Isso quer dizer que a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que andar algumas casas. A gente vai ter que andar 1, 2, 3 casas. Então aqui seria 14 vezes 10 a menos 6 gramas. Esse é o limite para a água. Todo mundo aqui está abaixo, então está todo mundo ok. 7, 8 e 9 são menores que 14. Então só quem está precisando vai ser a amostra de solo 2. De boa. Vamos lá. A água do mar apresenta diversos sais que lhe conferem a salinidade, pois em cada quilograma de água do mar estão dissolvidos em média 35 gramas de sal. Então, a gente tem uma relação entre a água do mar e os sais, em que nós temos que cada 1 kg desse daqui tem 35 gramas desse daqui. Baseando-se na concentração de sais descrita no texto, para a obtenção de 1 kg de sais, então a gente está querendo 1 kg aqui. A massa de água do mar em quilos seria, então a gente está querendo saber esse pedacinho. Dá para fazer já do jeito que está aqui? Não, porque esses dois tem que estar na mesma unidade. A gente tinha grama e quilograma, mas 1 kg tem 1000 gramas. Beleza, então x, quando a gente passar cruzando, 35x vai ser igual a 1000 vezes 1, ou seja, 1000. Então x vai ser igual a 1000 sobre 35. Dá para a gente simplificar por 5, pessoal, porque esse aqui acaba com 5 e esse com 0. Então, 1000 por 5 dá 200. 35 por 5 vai dar 7.
Beleza. 27 não dá uma divisão igualzinha, mas múltiplos de 7. 7, 14, 21. Então, 7 vezes 3 vai dar 21. Então, se a gente colocar mais um zero, 7 vezes 30 dá 210. Opa, então tem que ser alguém pertinho de 30. Mas tem que ser maior que 30 ou menor que 30? Bom, 31 daria 217, né? Então, o que é que a gente faz? Fica menor. Ficando menor, a gente tem aqui como a melhor alternativa 29. Ou seja, é aproximadamente 29 quilos. Fechou, galera? Quando uma pessoa ingere uma bebida alcoólica, cerca de 90% do álcool ingerido é absorvido no trato digestivo na primeira hora. Esse álcool passa para a corrente sanguínea e é metabolizado no fígado. Sua eliminação, no entanto, leva muito mais tempo, o que torna ilegal uma pessoa dirigir nessa condição. O gráfico abaixo mostra uma concentração média de álcool no sangue em função do tempo após um consumo rápido de 1, 2, 3 e 4 doses do destilado. Então, aqui na letra A, de acordo com o gráfico, se uma pessoa ingere 4 doses do destilado, após quanto tempo a velocidade da metabolização do álcool será maior do que a absorção para a corrente sanguínea? Parece bem complicada essa parada, né? Mas vamos só pensar numa coisa. Quando você está absorvendo, então a quantidade de álcool vai estar aumentando ou diminuindo? Ela vai estar aumentando. E quando você está metabolizando, ela vai estar diminuindo. Então, se você está absorvendo mais do que você está metabolizando, o seu saldo, a sua tendência é fazer o quê? É aumentar ou diminuir? É aumentar. É a mesma coisa que você tem uma força puxando para a esquerda e uma força puxando para a direita. Quem puxar com mais força, desloca nesse sentido. Então, se a gente está querendo que a metabolização seja maior, então a gente está querendo isso daqui. O que é que vai estar acontecendo então? De saldo, a coisa vai estar descendo. Então a pergunta é, a partir de onde a gente consegue ver a redução aqui? A gente consegue ver um ponto bem aqui nesse platôzinho, que é o ponto de inflexão. O que é que isso quer dizer? Que ele estava subindo e a partir daquele momento ele mudou de sentido, ele começou a descer. Isso acontece praticamente em 1 hora. Então, qual seria a nossa resposta para isso daqui? Ele vai, após 1 hora, a velocidade de metabolização vai ser maior do que a velocidade da absorção. Por quê? Porque depois de 1 hora, que é esse ponto daqui, a tendência foi a concentração do sangue começar a diminuir. Ou seja, o corpo estava tirando mais álcool do sangue do que ele estava sendo capaz de colocar para dentro do sangue. De boa? Então, 1 hora, a explicação está aí no nosso vídeo. Um teste de bafômetro realizado 2 horas após a ingestão do destilado acusou a presença de 0,19 mg por litro de ar. Opa, mas ar não é o sangue, né, gente? Expirado pelo condutor. Considerando essas informações e as contidas no gráfico, determine quantas doses de destilado o condutor havia ingerido e justifique. Então a gente sabe de algumas coisas. Uma estava 2 horas após. E outro é que a proporção entre as concentrações de álcool no ar e no sangue é de 2.300 para 1. Então a gente vai ter aqui a concentração de álcool no ar e a gente vai ter aqui a concentração no sangue. E a gente sabe que no sangue vai ser 2.300 vezes maior. Então, para sair de um para o outro, a gente multiplica por 2.300. Beleza. E quanto que a gente tinha aqui no ar? A gente tinha 0,019 miligramas. Quando a gente multiplicar isso por 2.300, quanto que a gente vai ter? Bom, 0,019 vezes 2.300 vai dar 43,7. Então, temos 43,7 miligramas. Então, o que é que a gente vai ter que fazer agora? A gente sabe que ele estava aonde? Ele estava 2 horas depois. Então, ele vai ter que estar nessa coluna daqui, que indica justamente após 2 horas. A próxima coisa que a gente vai fazer é que a gente vai estar procurando 43,7 na concentração. Se aqui está o 40, 43,7 deve estar um tiquinho mais aqui para cima. Então, a gente vem para cá e a gente sabe que ele tem que estar nessa linha. Ou seja, cruzou a linha com um ponto, ele vai ter que estar por aqui. Isso daqui é uma dose
2 doses, 3 doses, 4 doses. Ele está muito próximo da nossa curva aqui de 3 doses. Então é provável que ele tenha tomado 3 doses, porque a concentração de álcool no sangue dele deveria ser de 43,7 miligramas após 2 horas. Fechou? Vamos para mais uma. A água no estado sólido tem a sua densidade diminuída, o que pode ser verificado na superfície congelada dos lagos. Tal fenômeno é explicado pelo meio pelas formadas entre as moléculas, de modo a aumentar o volume da água. Então, antes de dar uma olhada nisso daqui, vamos só pensar no seguinte. A água, ela é uma molécula que a gente sabe que ela é angular. Está aqui o oxigênio, os 2 hidrogênios. E ela se junta a outras moléculas por causa de quem? Das ligações de hidrogênio, que são ligações inclusive fortes, né? Quando uma coisa está líquida, essas ligações, elas são muito fortes ou muito fracas? Elas vão estar não tão fortes, justamente porque tem uma flexibilidade para você estar aqui. No que tem essa flexibilidade, que eles vão estar andando, perceba que em vários momentos pode ser que essa água esteja quase entrando nesse pedacinho. Então a tendência é que ela fique se movendo muito pertinho uma da outra. Mas quando você tira esse rebuliço daqui, deixa a coisa estável, a tendência é o quê? É ter uma certa repulsão entre esses oxigênios, então a distância aumenta. Então, se a gente tivesse basicamente geometrias lineares, tanto faz, né? Ia ficar assim o tempo todo. Mas como a gente tem geometrias angulares, dá para entrar. Então, um dos motivos pelos quais a gente tem essa variação é o quê? O fato da geometria ser angular. E a outra coisa é que essa geometria angular ela vai estar sendo formada não só pela estrutura mesmo da molécula, mas ela vai ser mantida também por quem? Pelas ligações de hidrogênio, que basicamente vão ser as ligações que vão estar unindo duas moléculas de água. E quando elas forem muito fortes, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ter aqui um sólido. Quando elas estiverem mais fracas, a gente vai ter o quê? Líquidos. De boa. Vamos pegar então aqui a quinta. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso deve ser utilizada como anticoagulante, desde que a concentração no plasma seja superior a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. Então, se a gente colocar aqui as concentrações, a gente tem 1, a gente tem 4. Esse intervalo aqui de 1 a 4 está de boa. Mas, se você passar de 4, você sangra. Se você tiver antes disso daqui, aí bem, não faz efeito nenhum. Então, esse intervalo não dá certo, esse intervalo não dá certo. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa 60% do volume do sangue. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de uma solução aquosa, com a concentração de 3 mg por ml, ou seja, um bocadinho, né? Um indivíduo adulto com volume total de 5 litros de sangue será submetido, esse aqui é o total, vamos lembrar, a um tratamento com a solução injetável desse medicamento. Qual o máximo volume da solução de medicamento que pode ser administrado por via intravenosa de maneira que não ocorra hemorragias? Então, o que acontece? Se é o máximo, a gente sabe que a concentração vai ter que estar nesse limite daqui. E aí, o que a gente pensa, pessoal? A gente vai ter um pedacinho que vai estar vindo aqui da seringa, que vai ser somado ao corpo lá do cidadão, e vai resultar uma coisa só, que a gente vai estar avaliando. E o que a gente está avaliando dele? O volume, a concentração. E nesse caso daqui, já que a gente está falando em massa por volume, a gente vai estar vendo a massa. Beleza. A gente sabe o volume desse cidadão daqui? Da nossa seringuinha? Não, na verdade é isso que a gente quer descobrir. Então vou botar aqui um X. A gente sabe o volume do corpo? Bom, eram 5 litros de sangue. Mas a gente vai usar os 5 litros todos? Não, porque a gente está interessado somente em 60% desse volume. Ó. Então, seria 60% disso. Então, 60% de 5, pessoal, seria 3 litros. Então, o volume aqui seria de 3 litros. Quando a gente juntar os dois, então a gente vai ter 3 litros mais X. Mas veja bem, pessoal, supondo que ele colocasse, sei lá, 10 ml. Uma seringa com 10 ml é um bocado, né? Quando você enfia 10 ml dentro de 3 litros,
muda muita coisa não, né? Se alguém tirasse 10 ml de uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, tu nem notar a diferença. Então, a gente pode dizer que isso aqui vai ser praticamente 3 litros. Beleza. Em termos de concentração, no sangue vai ter 0 daquele cidadão ali. A concentração que a gente quer, nos finalmente, vai ser de quem? Vai ser de 4 miligramas por litro, que é o nosso limite. 4 miligramas por litro. Já a que a gente tem aqui na nossa seringuinha é de 3 miligramas por ml. Então o que acontece? Daqui a gente sabe de uma coisa, que a concentração ela é igual a massa sobre volume. Então se a gente passar esse volume para cá multiplicando, a gente pode dizer que a massa vai ficar igual a concentração vezes o volume. E se a gente passar essa concentração daqui que está multiplicando, se ela vem para cá, ela vem dividindo. Então nós ficaremos com volume é igual a quem? A massa sobre a concentração. De boa. Então sabendo que a massa vai ser a concentração vezes o volume, se a gente multiplicar aqui esse volume com essa concentração, a gente chega nessa massa. E dá para fazer essa multiplicação de boa? Dá, porque a gente tem litro e litro. Então 3 vezes 4, a gente vai ter 12 miligramas. Esses 12 miligramas vieram de onde? Vieram do sangue e da seringa. No sangue, a gente vê o quê? Que 3 vezes 0 vai dar 0. Então esses 12 vieram de onde? Vieram daqui. Então a gente está interessado em descobrir quem? O volume. Como que a gente faz para descobrir o volume? Bom, o volume vai ser igual ao quê? Massa sobre concentração. Dá para a gente dividir 12 por 3 desse jeito? Dá. Por quê? Porque a gente tem miligrama e miligrama. E a resposta vai dar em que, Igor? Vai dar em ml, que é a outra unidade que a gente tinha. Então, como teriam ficado os cálculos da gente? Nesse pedacinho daqui, a gente teria 12 dividido por 3, que daria 4 ml. Fechou? Então aqui nós teremos a letra D na nossa resposta. Temos aqui a nossa sexta questão. Sabendo que a água para beber deve ser desinfetada com clorativo a isso daqui, então a concentração da água que a gente bebe tem que ter 0,4 mg por litro de hipocloreto, o volume em ml de uma solução de água sanitária a 4 gramas por litro desse soluto, que deve ser adicionada para desinfectar 1 litro de água para beber, é igual a. Então o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ter quase a mesma coisa, uma quantidade pequena provavelmente, que vai ser acrescentada a 1 litro de água para formar a nossa solução. Então a gente vai estar falando de volume, de concentração, e de novo a gente está falando em massa por volume. Então aqui a gente vai falar de massa. Beleza. A gente sabe que a concentração desse pedacinho daqui era de 4 gramas por litro. Já da nossa água era 0, mas da água que a gente bebe, ela vai ser de 0,4 miligramas por litro. Beleza. E qual que é o volume? A gente tinha 1 litro aqui. A gente tinha X, então aqui vai ser 1 litro mais X. Mas como deve ser uma quantidade pequenininha, já que esse está em miligramas e esse outro daqui está em gramas, a gente pode desconsiderar X. Então a gente vai ter 1 litro. Sabendo disso, a gente pode fazer o que a gente acabou de descobrir. E a gente tem aqui as A, B e C, que eu vou explicar como vocês fariam na prova, em vez de simplesmente resolver. Você diria, por exemplo, que a massa que a gente teria na solução C seria quem? O volume de C vezes a concentração de C. Beleza. Sabendo disso, a gente consegue encontrar esse pedacinho daqui. 1 vezes 0,4 daria 0,4 miligramas. A gente diria ainda que a massa de C ela veio da massa de A mais a massa de B. Beleza. A massa de B seria a concentração de B vezes o volume de B. E como a gente viu aqui, 1 vezes 0 dá 0. Beleza. Então a gente pode voltar para cá e falar da massa de A. E para fechar, a gente vai dizer que o volume de A vai ser igual a quem? A massa de A
sobre a concentração de A. Então vamos resolver. Massa de C vezes volume de C seria 1 vezes 0,4. Dá para fazer a multiplicação, Igor? Dá, porque a gente tem litro e litro. Então, a nossa resposta seria 0,4 miligramas. Beleza. Isso daqui dá para a gente resolver ainda? Não, não dá. Então esse é o nosso primeiro passo. Esse aqui vai ser o nosso segundo passo. A massa de B é quanto? Ele seria 0 vezes 1, que vai dar 0. Então agora que a gente sabe que isso daqui é 0,4, isso daqui é 0, então a gente pode dizer que a massa de A vai ser igual a 0,4 miligramas. E o volume de A? Beleza. Vamos dar uma olhada. A gente tem a concentração que está em gramas. E a gente tem uma massa que a gente acabou de encontrar, que era de 0,4 miligramas. Então o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer umas conversõezinhas aqui. A gente já viu que 1 grama tem 1000 miligramas. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui 4000. Ou seja, 4 vezes 10 ao cubo. Miligramas por litro. Agora fechou. Está miligrama e está miligrama. Então a gente pode vir aqui e dizer que esse volume vai ser a massa, seria de 0,4 dividido pelo volume, que ia ser de quê? 4 vezes 10 ao cubo. Bom, esse pedacinho daqui de cima, que é 0,4, é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1, dividido por 4 vezes 10 ao cubo. A gente simplifica, corta 4 com 4, e a gente vai ficar com a mesma base, fica, repete a base, subtrai os expoentes, ou seja, 10 a menos 4. E qual que é a unidade desse volume, Igor? Bom, essa concentração estava em miligramas por litro. Então a gente tem a resposta em litros, mas a gente quer a resposta em ml. Bom, se 1 litro vai ter 1000 ml, então a gente tem que multiplicar isso daqui por 1000, que vai dar 10 menos 1 ml. Então nós temos letra C. De boa? A dose adequada de paracetamol para uma criança com febre é de 12 mg por quilo. Que esse menos 1 aqui quer dizer basicamente que ele está do lado contrário, ou seja, ele está embaixo na fração. Sabendo que Sabendo que o paracetamol de uso pediátrico tem uma concentração de 200 mg por litro, que 20 gotas periazem, seja lá o que for isso, mas deve ser só aproximadamente, né? Quantas gotas uma pediatra receitaria para uma criança que pesa 30 kg? Então a gente vai estar fazendo algumas relações aqui, pessoal. A gente vai estar fazendo uma relação entre a massa do bebê, da criança, né? A gente vai estar fazendo uma relação entre o que? A massa da dosagem, entre o que mais? Entre o volume da dosagem e, aparentemente, entre o número de gotas da dosagem, né? Até aqui, ok? Que basicamente tantas gotas vão ter um certo volume, que tem uma certa massa e são adequadas para uma massa de criança. Então a gente já sabe que para cada 1 kg a gente vai ter uma concentração de 12 mg, que foi o nosso primeiro dado, ou seja, 12 mg por quilo da criança. Beleza. O que mais que a gente viu aqui? Que a gente tem 200 mg por ml. Então a gente tem 200 mg para cada 1 ml. E que 20 gotas fazem 1 ml. Então já tem 1 ml aqui. A gente bota agora as 20 gotas. Beleza. Então o que a gente está querendo saber? Quantas gotas a gente teria? Então, temos aqui gotas para uma criança de 30 kg. Beleza. Então o que a gente vai estar fazendo? Se a gente tivesse esse pedacinho daqui ou esse pedacinho daqui, era fácil fazer a regra de 3, porque um ia estar para 20 e alguém estaria para x, ou 200 está para 20 e alguém está para x. Então a gente tem que encontrar ou o volume ou a massa. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem uma outra possibilidade, já que a gente tem a massa de 1 para 12, então de 30 para x. Então beleza, a gente pode colocar aqui no nosso primeiro passo que 1 kg de massa de criança vai estar para 12 mg da dosagem
do mesmo modo que 30 kg de massa de criança vai estar para y da dosagem. Então a gente vai encontrar o nosso y aqui, que vai dar 30 vezes 12, 360 miligramas. Então isso aqui é 360 miligramas. Nossa próxima relação então vai ser da massa da dosagem com a quantidade de gotas. E a gente sabe que 200 vai 20. Então, nosso segundo passo, a gente vai dizer que 200 miligramas vão estar para 20 gotas. Do mesmo modo que 360 miligramas vão estar para x. Bom, daqui para cá a gente basicamente fez o que, pessoal? A gente dividiu por 10, né? Então, se a gente dividir esse aqui por 10 também, a gente vai ver que x vai dar 36 gotas. Fechou, né? Então, frequentemente, quando ele junta muitas coisas, faz uma tabelinha dessa que você vai encontrar quais são as regras de 3 que você precisa fazer. Tranquilo? Ao adicionar um ovo de galinha a um recipiente contendo água, o ovo vai para o fundo. Em seguida, à medida que se coloca salmoura nesse recipiente, observa-se que o ovo flutua para a superfície. O ovo flutua após a adição da salmoura por quê? Bom, pessoal, vamos só lembrar de uma coisa. Você tem água e óleo. Quem que boia? O óleo. Qual que é a densidade do óleo? Não sei, mas ela é menor do que a da água. Então a gente sabe que o mais leve, menos denso, boia. Onde que é mais fácil de boiar? Na água doce ou na água salgada? Na água salgada. Por quê? Porque ela tem mais sal. Então, quanto mais concentrada for a solução, mais fácil é de boiar, porque mais densa ela é. Então, quando colocou salmoura, é água com sal. Então, é mais concentrado. Se é mais concentrado, ele é também mais denso. Então, o que é que vai estar acontecendo aqui? A gente vai ver que a densidade da solução é maior do que a do ovo. E se você lembra de física, isso acontece por causa do empuxo. De boa? Na nona questão, estamos quase acabando, pessoal. Se está lhe ajudando, se inscreve aí no canal. Você vai receber todas as resoluções da lista, que eu estiver recebendo, pelo menos. E a gente pode construir aí uma ideiazinha melhor. Temos aí as aulas também que você pode estar acompanhando, caso você esteja com dificuldade no conteúdo. Dá o joinha também, se está lhe ajudando aí, galera. Pode compartilhar. Uma peça metálica com geometria cúbica foi fabricada com um dos elementos químicos apresentados a seguir. Considerando-se a aresta do cubo igual a 2,5 cm e a massa igual a 112,5 gramas, conclui-se que a peça metálica foi. Então, basicamente, gente, ele deu para a gente uma massa, ele deu para a gente um comprimento, e ele quer que a gente veja com quem vai bater a densidade. Densidade é basicamente uma relação entre quem? Entre a massa e o volume. Beleza. A massa a gente tem? Tem. É 112,5. O volume? Não. Mas a gente sabe que ele é um cubo. E o volume de um cubo é basicamente o quê? É o lado ao cubo. Quanto que é esse lado? Esse lado vai ser 2,5. Então, quanto que é 2,5 ao quadrado? Então, ao cubo, né? Seria 15,625. Então, o volume seria igual a 15,625. O quê? Centímetro cúbico. Agora a gente tem o volume. Então a gente pode dizer que a massa seria quem? 112,5 dividido por 15,625. Parece que vai dar uma trabalheira do capeta, né, gente? Mas vamos dar uma olhada nas alternativas. 21,1, 19,3, 12, 10. Não são alternativas com valores tão próximos. Então vamos dar umas arredondadas. Se isso aqui fosse 15 só, facilita já, né? A gente corta esse pedaço todinho. Beleza. 15 vezes 10 dá 150. Beleza. 150 já passou. Você tira 15. A gente fica com 135. Você tira 15 de novo. Já chegamos a 120. Você tira 15 de novo. Você vai ter o quê? 105. Opa, a gente tirou quantas vezes 15? 3. E a gente tinha multiplicado por 10, tirou 3, 7. Beleza, então o nosso valor é aproximado de 7. Qual que é o valor mais próximo de 7? 7,2. Só por ter curiosidade, vamos ver quanto que daria se a gente tivesse feito aquela divisão. 112,5 dividido por 15,625.
625. Isso tudo seria igual a 7,2. Justinho. De boa, galera. Então, 7,2 por quê? Gramas por centímetro cúbico. Então aprendam, pessoal, aprendam a usar a arte do arredondamento se você tem alternativas. Quando as alternativas não são muito próximas, aí dá para utilizar bem direitinho os arredondamentos. Quando elas são, é que lasca, tem que fazer o cálculo mesmo. De boa? Vamos lá então para a nossa derradeira questão. Durante uma aula prática, um professor solicita a um aluno que investigue a composição química de um determinado objeto. Para isso, ele estima que o volume seja de 280 centímetros cúbicos e a massa tem 2,204 quilos. Que maravilha, hein? Em consulta a um quadro de densidade de alguns elementos metálicos, ele encontrou isso. Então ele quer saber qual que é o elemento. Então basicamente é exatamente a mesma coisa. A gente sabe que a densidade é massa sobre o volume. A diferença é que dessa vez ele já deu o volume. Qual que é a possível pegadinha disso? Que a massa está em quilos e aqui a densidade está em gramas. Não é difícil de converter de quilo para grama, né, gente? Então essa densidade seria o quê? 2.204 gramas dividido por 280 centímetros cúbicos. Então, a gente até tem umas coisas aqui que estão bem próximas, né? Mas vamos fazer um teste. Vamos dividir como se isso aqui fosse 2.200 e o outro como se fosse 280 mesmo. Se for, aí a gente vê se vai dar mais para 9 ou se vai dar mais para, sei lá, 7 em ponto. Então nós teríamos 2.200 dividido por 280. A gente corta aqui um zero. A gente pode dividir por 2. A gente teria 110 e a gente teria aqui 14. Ainda dá para dividir por 2. Então a gente teria 55 e a gente teria 7. Beleza. 55 dividido por 7. Quanto que daria esse pedacinho daqui? Bom, 7 vezes 7 dá 49. Então vai sobrar aqui 6. Então a gente tem um zero que vai cair aqui. Bota vírgula. Agora a gente vai ter o quê? 7 vezes 8, que vai dar 56. Então a gente vai ter aqui o 4, né? Beleza. A gente coloca mais um bichinho e a gente vai encontrar já 7,80 e uns quebradinhos aí. Beleza. Só que a gente arredondou esse número de cima para baixo só um tiquinho, não foi? Então a nossa resposta vai ter que ser tipo esse daqui, só que maior só um tiquinho. Então quem que é maior só um tiquinho que 7,80 e pouco? 7,87. Então nosso material seria o ferro. De boa. No caso desse, você poderia ter gastado seu tempinho lá fazendo o 2.204 dividido por 280, e você encontraria que a resposta seria 7,8714. Maravilha, hein, cara? Então, basicamente é isso, pessoal. Fechou a listinha. Espero ter colaborado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se vocês tiverem gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E estarei aguardando vocês. Temos aí mais aulas, caso vocês estejam com dúvida. Se vocês tiverem mais alguma lista ou questão que vocês queiram resolver, podem mandar sinal para mim. Abraço e até a próxima, galera!